Existem muitas versões diferentes de pôquer. Vamos ensinar a mais popular delas, o Texas Hold'em. O objetivo do jogo é fácil: ganhar as fichas de seu oponente. Isso pode ser conseguido com as melhores cartas ou apostando e forçando os seus jogadores a largarem suas mãos. Quando um jogador dá fold, ele descarta sua mão, achando que sua mão não é forte o suficiente para ganhar o pote. No Texas Hold'em, cada mão começa com todos os jogadores recebendo 2 cartas fechadas. E eles devem combinar essas cartas com as cartas comunitárias que estão abertas na mesa. Ao final da mão, se 2 ou mais jogadores permanecerem, as cartas são mostradas e o jogador com a melhor mão de 5 cartas ganha as fichas. Parece fácil. Vamos descobrir o que ganha do que no ranking de mãos. Existem vários formatos de pôquer que utilizam o mesmo ranking de mãos. Vamos nos concentrar no Texas Hold'em. Lembre-se de que uma mão de pôquer sempre consiste das 5 melhores cartas entre as 5 comunitárias e as 2 distribuídas para você. Então vamos ver o que ganha de quê. Primeiro temos a carta alta. Quando ninguém possui um par, o jogador com a carta mais alta ganha a mão. Você tem mais chances de ganhar com um par, uma mão que possui 2 cartas do mesmo valor e 3 cartas diferentes. Melhor ainda são os 2 pares. Exatamente isso, 2 pares e uma carta qualquer. Um pouco melhor é a trinca, 3 cartas do mesmo valor e 2 outras não relacionadas. Na sequência temos a sequência. Uma sequência acontece quando você possui 5 cartas em sequência. Melhor ainda é o flush, quando todas as 5 cartas são do mesmo naipe, não numa sequência. Agora está ficando bom. Um full house acontece quando você combina uma trinca e um par, o que é raro, mas não tão raro quanto uma quadra. Uma mão que possui 4 cartas do mesmo valor e uma carta qualquer. Ótimo, mas a quadra é batida pelo straight flush. Uma mão que possui 5 cartas do mesmo naipe e em sequência. Só superada pelo royal flush, a melhor mão possível. 5 cartas do mesmo naipe, em sequência do 10 ao as. Ótimo! Aí está, você pode até anotar para não esquecer, mas memorize o ranking, pois não faz sentido jogar pôquer sem saber a ordem das mãos. Se existem pelo menos 2 jogadores na disputa depois da última rodada de apostas, teremos um showdown. Cada jogador mostra suas cartas e aquele com a melhor mão de pôquer com 5 cartas ganha. Nesse caso, o jogador com as e rei leva o pote, já que fez um par de ases, que é claro bate um de damas. As 2 cartas comunitárias mais altas fazem o resto da mão de pôquer com 5 cartas. Geralmente, o jogador que faz a última aposta ou reis mostra a mão primeiro. Os outros jogadores têm a escolha de poder mostrar suas cartas ou descartá-las fechadas. Isso é chamado de dar muck nas cartas. Aqui vai um exemplo. O jogador 1 fez o último raise nessa mão, então deve mostrar as cartas primeiro. Ele mostra par de ases. Esse jogador possui uma trinca. Agora o jogador 2 decide se ele quer ou não mostrar as suas mãos, mas ele decide dar muck nas cartas. Ele tem uma mão mais fraca do que 3 ases e não quis mostrar suas cartas. O jogador 3 é o próximo. Esse jogador também não consegue vencer os 3 ases, mas decide mostrar suas cartas, provavelmente porque se sentiu azarado e quer um pouco de carinho das pessoas no chat. O jogador 1 ganha o pote e essas são as regras básicas do showdown. Então, como prometido, vamos começar nosso primeiro tutorial. Existem 2 grupos básicos de mãos iniciais, os pares e os não pareados. Vamos analisar os pares primeiro. O par de ases é a mão inicial mais forte que você pode ter, e quanto mais baixo o valor do par, menor o valor de sua mão inicial. Pares de ases, reis e damas são considerados mãos monstros, aquelas que você deve jogar praticamente todas as vezes. Valetes até pares de 8 são considerados pares médios, ainda são fortes, mas um pouco vulneráveis. Pares de 7 até 2 são pares pequenos e ainda são mãos decentes, mas eles geralmente perdem no showdown se as cartas comunitárias não derem uma trinca ao jogador. A força das mãos não pareadas varia muito. Algumas mãos, como as e rei naipado, são muito boas. Algumas são extremamente fracas. A pior mão que você pode ter é um 7 e 2 de naipes diferentes. Isso porque é muito difícil fazer uma sequência ou flush com essas cartas, e se fizer um par vai ter um kicker ruim.
Julgar a força das mãos não pareadas não é tão fácil como analisar os pares. Vamos entrar em detalhes mais à frente. Existem 3 valores que determinam a força das mãos não pareadas, sendo o que mais importante é o valor das cartas. Quanto maior a carta, melhor. É bom possuir 2 cartas altas. Dessa maneira, você pode acertar o par mais alto e usar a segunda carta como um kicker forte. Ter apenas uma carta alta é muito menos favorável, pois diminui pela metade suas chances de ganhar um par grande no flop. E se você acertar, pode ser batido facilmente por um par igual com um kicker melhor. Naipes iguais. Se você possuir 2 cartas do mesmo naipe, sua chance de acertar um flush é muito maior. É de cerca de 6% se sua mão for do mesmo naipe, contra 0,3% se as cartas forem de naipes diferentes. Ser do mesmo naipe não transforma uma mão ruim em uma mão boa, mas adiciona um valor considerável. Quando suas cartas são do mesmo naipe, é melhor que você tenha pelo menos uma carta grande. Dessa maneira, você geralmente ganha se alguém também acertar um flush. Mas se você tiver 2 cartas baixas do mesmo naipe, não se preocupe muito em ser derrotado por um flush maior. Isso ocorre muito raramente. Isso só é verdade se existirem 3 cartas do mesmo naipe na mesa. Se você fizer um flush com 4 cartas do mesmo naipe na mesa, deve-se pensar bastante se não está sendo derrotado. Seu oponente agora só precisa de uma carta desse naipe para acertar o flush. Se uma carta for maior do que as suas, ele vai ganhar o pote. Cartas conectadas. Se suas cartas são próximas em valor, pode-se formar uma sequência quando combinadas com as cartas comunitárias. Por mais próximas, maiores as suas chances. Intervalos de 1 ou 2 valores vão reduzir suas chances consideravelmente. Com um intervalo de 3, a sua chance é muito baixa. Com um intervalo de 4, é impossível fazer uma sequência. Como o valete 10, 5 e 4 tem um bom potencial. E agora sabemos que as piores mãos para jogar são as de valor baixo, sem conexão e de naipes diferentes. 7-2 é a pior mão. Suas chances de fazer sequências, flushes e pares altos o suficiente para ganhar o pote são baixas. Se você receber esse tipo de mãos, fold. Elas vão acabar custando muitas fichas para você no longo prazo. E agora você já sabe o que considerar quando for julgar a força de sua mão inicial. O ditado diz que a curiosidade matou o gato, mas deve ser levado junto a alguns jogadores novatos no poker também. Um dos erros mais comuns que o novato comete é ver muitos flops. Eles não conseguem resistir. Muitas vezes eles possuem cartas médias e dão call para ver um flop. Isso é chamado de limp. Não é porque você participa de mais mãos que vai ganhar mais fichas. Esse tutorial vai dar dicas sobre como jogar com convicção. Estamos aqui para te ajudar. Dar raise ou fold, o call não é proibido. Ou geralmente você deve aumentar ou jogar fora suas cartas. Se você tiver uma mão forte, aumente. Se tiver uma mão fraca, jogue fora. É simples e correto. Se você não tiver certeza, não jogue. Algumas vezes você pode não ter certeza de se sua mão é forte ou fraca. Rei valete parece bom, não é verdade? Mas e se outro jogador tiver rei e dama? Nessa situação de incerteza, jogue as cartas fora. Você deve ter firmeza, jogar pôquer com convicção. Pelo amor de Deus, não dê limp. Aumente 3 vezes o Big Blind. Nesse exemplo, os blinds são 50 e 100. Então, você deve aumentar para 300. Isso vai afastar algumas mãos fracas da jogada que poderiam lhe causar problemas depois. Simplesmente não. Siga essas regras básicas e você vai economizar fichas e parar de disputar potes onde não deve. Joguem com convicção. Aumentem ou joguem fora. Evitem o limp. Posição é muito importante na mesa de pôquer, mas o que isso significa exatamente? A posição de um jogador é definida por onde ele está sentado em relação ao botão do dealer. Existem boas e más posições. Simplificando, quanto mais tarde você tiver de agir em uma rodada de apostas, melhor a sua posição. Por quê? Porque você consegue recolher mais informações sobre os oponentes que agiram primeiro. Você pode basear a sua ação na decisão deles, sendo que se tiver de agir primeiro, seus oponentes têm a vantagem de observar sua ação antes de decisões serem tomadas. Aqui estão as posições na mesa de poker. Lembre-se, tudo depende de onde está o botão do dealer. A primeira posição que apresentamos é aquela imediatamente à esquerda do botão, o Small Blind.
Como vimos no primeiro programa, o jogador nessa posição tem que colocar a aposta obrigatória. Por exemplo, se os blinds são 1 e 2, esse jogador precisa colocar 1. Ao seu lado, no sentido horário, está o Big Blind. O jogador nesse lugar tem que colocar uma aposta obrigatória, o dobro do Small Blind. Os blinds vão agir por último antes do flop, mas depois do flop são os primeiros a falar. Você deve se lembrar disto se estiver considerando jogar uma mão nessas posições e não se esqueça que quando você age primeiro, você vai estar em desvantagem. As duas próximas posições são chamadas de posições iniciais. O jogador na sequência do Big Blind é o Under the Gun, geralmente abreviado pelo UTG. O jogador nessa posição tem a pior condição pré-flop. Eles são os primeiros a dar fold, call ou raise e não tem nenhuma informação sobre os outros jogadores. Depois do flop, eles ainda vão ter de agir muito cedo, então são classificados como posições iniciais, um péssimo lugar no poker. Vamos ver as posições intermediárias. Nesses assentos, você tem a vantagem de agir antes dos primeiros dois oponentes, mas ainda vai ter jogadores depois de você. Não é uma grande posição para estar. Finalmente, temos as posições finais, as posições mais fortes do poker. O jogador à direita do Small Blind é chamado de botão. Antes do flop são os blinds, vão agir depois do botão. Depois do flop, o botão é a última pessoa a agir. Se o resto dos jogadores já tomou sua decisão antes de você agir, você possui uma vantagem enorme, pois pode tomar sua decisão baseado na deles. Lembre-se sempre disso. Quanto mais tardia for a sua posição, melhor sua situação. Para recapitular, o botão do dealer se move a cada mão, então sempre leve em consideração sua posição. Se você estiver no botão, vai ter o botão do dealer à sua frente. Vai estar na melhor posição porque você vai ser o último a falar depois do flop e vai ter o benefício de assistir todos os outros jogadores antes de tomar sua decisão. Jogar ao redor do mundo, vamos observar a ação em Londres, teremos mais análises do Joe Hashen e vamos para Barcelona, saber como tudo começou no poker. As três posições à esquerda do dealer são as posições iniciais, o Small Blind, o Big Blind e o UTG. Esse tutorial vai mostrar quais mãos jogar nessas posições. Quando você estiver no UTG, jogue apenas mãos Premium. Em termos de pares, nosso conselho é jogar As-As até par de 10 e cartas não pareadas, jogue As e Rei ou As e Dama. Não jogue mãos como As-9 ou Rei-Dama off, porque elas vão te causar problemas se as cartas comunitárias lhe derem o maior par e seu oponente tiver um kicker melhor. Tecnicamente falando, os blinds são posições iniciais, mas no pré-flop são os últimos a falar. Então, antes do flop, se você estiver no Small Blind e todos tiverem dado fold, você só tem o Big Blind depois de você. Então, pode considerar dar raise com cartas não tão boas, mas seja cauteloso se achar que seu oponente é um bom jogador e pode dar re-raise em você. Se alguém deu call antes de você, sugerimos um raise com qualquer par acima de 8-8. Para mãos não pareadas, aumente com As-Valete ou qualquer coisa melhor do que isso. Call com conectores naipados e call com quaisquer cartas naipadas acima de 10. Não se esqueça que você será o primeiro a agir fora de posição no restante da mão, então tenha cuidado. Se alguém deu raise antes de você, jogue muito tight. Só dê raise com mãos muito fortes, como Dama-Dama, ou pares superiores, ou As e Rei. Se você tiver muitas fichas, pode dar call com pares mais baixos, conectores naipados e cartas naipadas de intervalo simples. Se você acertar um flush, trinca ou sequência, pode ganhar muitas fichas. O fundamental sobre jogar mãos em posições iniciais é que você vai ter a desvantagem de agir primeiro em cada rodada de apostas. Então jogue somente mãos fortes e fique longe das mãos marginais que podem te colocar em confusão. Não se esqueça que isso são só dicas. Sempre aconselhamos você a mixar o seu jogo para não ficar muito previsível.